Bem, ainda falando sobre as comparações que Pedro faz sobre a igreja, nós chegamos aqui à comparação, né? Ainda no versículo 9, Pedro atribui mais uma vez um termo já utilizado por Deus para falar sobre, em outro tempo, a se referir a Israel, o povo que ele escolheu. Então, Pedro diz: vocês são da sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a gente voltar bastante lá para Êxodo 19, a gente voltar aqui, Êxodo 19, 5 e 6, que vai dizer: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, Deus escolhe, né, nos tempos do Antigo Testamento, Deus olha para a terra e Deus escolhe um povo. E esse povo é o povo de Israel, né, escolhido lá atrás, através de Abraão, e Deus diz a Abraão que através da sua descendência, né, ele abençoaria toda a terra, e enfim, tem toda uma história, né, de Deus com o povo de Israel, com seus antepassados, que fez milagres, que cuidou, que abençoou, que prosperou, e Pedro nos compara, né, nos declara sobre nós que nós somos, né, nós somos povo de Deus. E a primeira questão a entender isso, né, nós já sabemos isso, hoje não é nenhuma novidade usar isso aqui, não traz nenhum espanto ou exclamação na nossa cabeça ao ouvirmos assim: eu sou povo de Deus, né? Às vezes até pelo fato de ser um pouco usado, de ser bastante usado, às vezes se perde a importância e o valor, né, dessa afirmação. Eu sou povo de Deus, né? A igreja é o povo de Deus. Mas é importante entender o porquê Deus escolheu um povo no meio da terra, né? Ele próprio declara em Êxodo 19, diz: a terra inteira é minha, mas eu vou escolher vocês, né? Se vocês me obedecerem fielmente, vocês serão o meu povo, né? A minha propriedade particular. Então, por quê? Então, John Stott, na página 80 de seu livro, ele vai nos responder essa pergunta. Então ele diz: mas por que Deus escolheu Israel? E por que ele nos escolheu? Não foi por favoritismo, mas com o objetivo de sermos suas testemunhas. Não para desfrutarmos de um monopólio do Evangelho, mas para que possamos declarar as virtudes ou excelências ou poderosos feitos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Pedro diz, ainda no versículo 9, no final do versículo 9. Então, nós temos como dever, como sendo, né, havendo nos tornado povo de Deus, Pedro vai dizer: antes vocês não eram povo, né, mas hoje vocês são povo de Deus. Que pulo, né? Antes vocês não eram povo de ninguém, e então vocês se tornaram povo de Deus, vocês se tornaram propriedade de Deus. Então, nós temos que entender isso. E por que Deus nos escolheu como povo? Para sermos povo de Deus, para vivermos para nós mesmos? Não, mas nós temos o dever de, assim como Deus escolheu Israel para ser testemunha de uma nação que tem Deus como Senhor, que tem o Deus único como Senhor, e mostrar isso às outras nações. Deus escolheu a igreja para que a igreja fosse, né, se tornasse testemunho da grandeza de Deus. Testemunho, né, para que, assim como Pedro diz, para que vocês anunciem as grandezas, né, as virtudes, os grandes feitos daquele que chamou vocês das trevas e levou para o reino de sua luz, né, para o reino de luz. Então, John Stott, no seu livro, até nos alerta, nos exorta a entendermos a importância de sermos povo de Deus para o mundo, né? Para que possamos,
com certeza, ajudar, né? Ajudar a anunciar a grandeza de Deus e não nos tornarmos o que ele declara como sendo gueto espiritual, que é quando a igreja ela é para si, ela governa, né? Ela é povo de Deus para ela mesma. Então, que você possa meditar e refletir sobre isso, que Deus abençoe sua vida.